Nós da Escola é uma série que pretende discutir os principais nós que professores, pais e alunos vivem nas escolas, especialmente no contexto das escolas particulares. E conversando sobre esses nós, a gente começa a desatá-los. Meu nome é Felipe, eu sou pedagogo, coordenador pedagógico e gestor escolar. Eu sou Igor Fernandes, psicólogo escolar. E vamos hoje falar sobre Educação alimentar. Nas escolas. É isso aí. Um tema que eu acho que atrai o interesse de muita gente, especialmente agora que na cidade do Rio de Janeiro chegou uma lei que preconiza uma série de restrições em relação a cantinas escolares e a gente precisa debater um pouco sobre isso, né? Sobre a forma como as crianças e jovens estão se alimentando na escola e até também como as famílias estão trabalhando esse assunto, né, ou estão pautando ali na sua casa, no supermercado, o cardápio. É verdade. E aí a gente vê que existem diferentes realidades, cada escola vive uma realidade muito diferente. Cantinas têm também atitudes muito diferentes em relação à qualidade dos alimentos e cada família, obviamente, lida de uma forma, alguns muito atenciosos desde criança, com relação à qualidade dos alimentos, às propriedades que os alimentos têm, aos ganhos nutricionais dele, e outros que não são tão assim atentos e mais flexíveis e às vezes até descuidados, né? Talvez esse seja um tema que marca muito a diferença entre as escolas particulares e as escolas públicas, né? Essa questão da cantina e do que a cantina oferece. Talvez eu corro um grande risco de estar incorrendo em erro aqui, mas eu acho que eu pude estudar nos dois sistemas, né? E eu lembro que na escola pública, além de ter a refeição que era ofertada, né, pela escola, naquele momento tinha bastante sopa de legumes e tal, era legal, mas tinha o macarrão com salsicha, que era um clássico, né? Um clássico da escola pública que todo mundo adorava, né? Não se discutia muito a questão de embutidos e etc. Mas eu não lembro de na cantina ter, primeiro, um excesso de doces, né? E o que tinha era menos coisa. Agora, eu lembro que quando eu fui para o contexto das escolas particulares, foi que um mundo se abriu de refrigerantes, salgadinhos ultraprocessados, enfim. Doces, muitos doces. Muitos doces. Talvez eu acho que eu não sei, cada escola vai ter uma realidade diferente, mas a diferença do refeitório para a cantina está nisso que você falou, né? Geralmente o refeitório serve o alimento, né, a refeição, e a cantina quase sempre o lanche, e nesse lanche aí sim vem as múltiplas possibilidades de consumo. E que de fato nas escolas particulares no geral não tem, na maioria, refeitórios, porque, né, a criança vai apenas para o lanche, para o lanche. E nesses lanches aí sim, esse cardápio é extremamente rico em açúcares, gorduras, em saturadas e às vezes transgênicos, e etc e tal. Então, quer dizer, estimulantes às vezes também. Sim. E eu acho que uma coisa que eu poderia trazer como experiência, como para compartilhar, né, como uma vivência que nós tivemos há 5 anos atrás na escola onde a gente trabalha, é que a gente, independente de uma legislação, né, a gente falou há pouco sobre a legislação carioca nesse quesito que está sendo implantada. Que é da capital mesmo, que é né? Capital, e a gente tem estados que têm isso também, e aí cada estado tem uma forma de conduzir isso, e existe um debate de nível nacional, né? Eu acho que você citou, né, que tem tem um projeto de lei tramitando no Senado desde 2020, né, para pautar isso de maneira federal. Mas não temos uma resposta, pelo que parece, não temos uma resposta sobre isso. A lei mais antiga que eu achei aqui numa pesquisa breve foi a do Distrito Federal, que iniciou-se o debate em 2013, parece que a lei foi promulgada em 2015, né? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, mas ao que parece nós temos estados e ou municípios que
tem sentido a necessidade de pautar isso, de colocar isso como uma questão de saúde pública. Sim, sim. E aí a gente pensar que existe, sim, a decisão de escolha, o poder de escolha da família na hora que vai no supermercado, e muitas crianças levam o lanche de casa para a escola e fazem a sua merenda na escola com que os pais compram nos mercados, e quanto a isso, de fato, a escola não tem ingerência, mas também a família precisa entender que aquilo que é servido dentro da escola é uma decisão da escola, ou seja, ou do fornecedor para o qual aquela cantina é terceirizada, enfim, mas que as escolas que, na verdade, entendem com mais responsabilidade o seu papel na seleção, nas escolhas e no preparo dos alimentos que vende e comercializa dentro da sua cantina, e outras que nem tanto, e outras escolas que não se preocupam tanto com isso, e, obviamente, as famílias que têm esse olhar na hora de escolher as escolas vão levar isso em consideração também, né? E a experiência que a gente teve há mais de 5 anos atrás, quando nem se falava muito nesse debate, foi de fazer uma grande transformação na cantina escolar, onde existia ali uma prateleira com desde house, chicletes, a doces, chocolates, balas, né, até os que você falou dos ultraprocessados, salgadinhos empacotados, que chamam, como é que é, Doritos e enfim, não vamos nem fazer propaganda desse negócio aí, né, cara? E isso nos alimentos, né, em alguns alimentos, e na bebida muitos guaravitas e esses derivados de guaravitas que quer dizer, não sei se poucos sabem, mas hoje já está bastante difundido, que são muitos deles bem maléficos, porque tem produtos ali, substâncias bem prejudiciais à saúde. Que de Guaraná não tem quase nada. Quase nada, né, cara? E o Guaraná, o refrigerante também tem o seu prejuízo, enfim. E aí a gente, naquela ocasião, fez uma grande revolução, obviamente de uma maneira gradativa, comunicando às famílias, comunicando aos alunos, que a partir do ano seguinte aqueles alimentos deixariam de ficar disponíveis para comercialização, que a partir de então seriam as seguintes sobremesas, e aí sobremesas bolo com a receita X específica, né, com as receitas que tem ali aqueles produtos, ao invés de ser um Nescau para cobertura, é um chocolate 70% em pó, né? Enfim, além disso, uma sobremesa voltada para uma salada de frutas ou algo, sei lá, a gente tem ali a possibilidade também de uma gelatina de fruta, não essa que tem tantos corantes, e a gente pode entender que essas ações que a gente tem dentro da escola, dentro da cantina, que está dentro da escola, é sim uma ação política, é sim uma ação... Assim como a educação ambiental né, que a gente falava em outro episódio. Exato. São ações políticas, né? Exato. E que, de fato, tem também um papel, obviamente, extremamente educativo ou deseducativo, né? É claro que essas ações internas não são as únicas ações para uma educação alimentar adequada, né? Eu acho que o primeiro passo, que é o beabá, é essa cultura de olhar para os ingredientes dos produtos que eu estou me alimentando, né, que eu estou consumindo, enxergando o que tem dentro daquele produto quando ele é industrializado. Esse é um ponto muito importante que poucas pessoas olham os ingredientes, uma tabela nutricional daquele produto. Exato, né? E conseguem identificar numa lista de propriedades maléficas, né, se tem ali algum desses corantes ou, enfim, que devem estar cortados da lista de alimentos nossos, e entender que o alimento, quando ele vem dentro de uma embalagem, ele não tenha o mesmo valor nutricional de um alimento que é preparado, né? Que é preparado pela mão. Desembale menos, descasque mais. Aquele lance, boa, né? Bem lembrado. Os nutricionistas falam bastante isso. Uma vez eu li um livro, já um tempo atrás, um livro, não é técnico nem nada, mas era um livro sobre alimentação, fininho. Eu não me recordo o nome, vocês me perdoem. Mas ele dizia assim, como identificar
naquela tabela de ingredientes, né, nos ingredientes dos produtos, quais são os produtos que fazem mal à saúde. E o livro era muito simples. Ele falava, se o nome que você lê não for capaz de ser plantado, né? Se você não pegou numa árvore, não plantou, nada de, então não faz bem. Esquece. Porque são produtos feitos, são estabilizadores, né? Afinal de contas, como é que você faz? Se você pegar um pão francês e colocar ele em cima da tua mesa, no outro dia você vê que já tem uma ação, né? Nele. Ele tá duro, no terceiro dia tá até uma hora que ele vai dar o bolor. Você pega um pão desse que você abre a embalagem e ele pão de forma. Ele pode ficar ali alguns dias. Muitos dias. Eu não entendo qual é a fórmula mágica, porque aqui não temos especialistas, né? Estamos debatendo aqui no que tange a saúde dos nossos jovens e especialmente no contexto das escolas. Mas aquela bisnaguinha, deliciosa inclusive, né? Cara, aquilo dura. Deve ter uma lá em casa mais velha que eu. Formol, né? Deve ter formol na sua composição. Né? Então, assim, como é que faz para um alimento não deteriorar? Você citou um exemplo muito interessante, que é esse das bisnaguinhas, que muitas vezes são confundidos com um alimento saudável e que a gente observa que esses alimentos estão nas lancheiras das crianças. E eu acho que aí é um grande desafio, né? Primeiro, o desafio da família, que tem que preparar, quando querem preparar, tem que preparar alguns lanches para as crianças, e aí tem que ir ao supermercado, e aí como é esse processo de conseguir identificar alimentos que são saudáveis, sem ter que gastar tanto tempo tendo que produzi-los, porque a vida de todos nós é corrida, e aí como conciliar a saúde do filho com o tempo necessário para produzir esse lanche. Então eu acho que é um equilíbrio que precisa haver nesse cuidado. Primeiro, o mínimo de interesse de pesquisa nesses alimentos que são mais apropriados para priorizá-los, né, na hora da compra ou do preparo, ou um preparo mais otimizado dentro, né, de uma organização de rotina melhor. Então esse aspecto da família, olhando para isso, ele tem um papel muito importante. E quando isso chega na escola, porque quando uma criança abre a sua merenda na escola do lado de um coleguinha, né, uma criança, o aspecto educativo é idêntico ao que a gente estava falando há pouco da cantina, né, de comercializar o produto dentro da escola. Porque a criança não faz essa distinção. Peraí, se meu colega tá comendo um biscoito recheado, por que eu estou comendo uma fruta? Por que minha mãe não me dá um biscoito recheado também? Então, quer dizer, aquela mãe que comprou o biscoito recheado para o filho comer no recreio criou um problema para a mãe e para o pai da outra criança que está priorizando um alimento mais saudável. Então, é entender que viver em comunidade é cada um fazer alguns esforços para o bem do coletivo. E isso eu fiquei curioso, você falou, quando implantaram há 5 anos, isso foi comunicado com antecedência e tal, e na hora da implantação mesmo, como é que foi esse cenário? Teve de tudo, né? O engraçado é que o que mais me surpreendeu, eles quase fizeram um motim, né? Os adolescentes mais velhos, sobre Guaravita, eles falaram, eu tô louco, parecia que eles estavam viciados. Eram todos dependentes químicos. Acho que falamos algo parecido no episódio dos celulares, não? Eles eram loucos, e eles, né, não notaram, mas a gente notou, e especialmente nos menores, que o Guaravita, por ter muito estimulante, os recreios eram muito mais barulhentos e agitados do que passou a ser. E isso foi muito interessante porque a gente enxergou o efeito prático que um alimento tem no comportamento de uma criança. E a gente, às vezes, não leva isso em consideração, a gente não percebe isso. Mas quando a gente viu isso acontecendo, os adolescentes ficaram loucos, mães reclamando, mas por que não Guaravita? E aí, todo um trabalho, nós fizemos rodas de conversa com as famílias sobre o processo da alimentação, levamos nutricionistas para falar a respeito do assunto, por que retiramos, por que colocamos isso no lugar, e o que tem isso que está no lugar, que é importante, quais são os valores nutricionais desses alimentos que nós estamos colocando, por que nós não fomos tão radicais quer dizer, por que a gente não tirou uma pizza,
A pizza continua sendo servida. A gente tirou, sim, uma pizza de calabresa, que eles reivindicam até hoje, a pizza de calabresa. É verdade. E por que a calabresa? Porque a calabresa é um embutido dos mais... ultraprocessados. Né, ultraprocessados e problemáticos que a gente tem. Só que delicioso, todos adoram. E é uma queixa. Por que não temos pizza de calabresa, mas temos uma pizza de marguerita, uma pizza de frango, etc. Por quê? Porque a gente foi fazendo uma economia de males. Né? Assim como o salgadinho de hambúrguer. Hoje mesmo eu estava conversando com um fornecedor de produtos assim de cantina, que ele foi lá nos oferecer algumas provas, e eu comia pizza, comia um hambúrguer do cara, tudo feito artesanalmente. O hambúrguer dele é artesanal, e esse é o grande problema. A gente eliminou o hambúrguer, aquele salgadinho de hambúrguer. Por quê? Porque é um industrializado, cheio de química dentro do hambúrguer, e não vamos fazer, não vamos colocar. Já chegou uma opção, a gente experimentou hoje, delicioso, uma procedência excelente, é o cara mesmo que faz o hambúrguer, é um hambúrguer só de carne, entende? Então, assim, aí a gente começa a falar assim, tá vendo? Então existe opção, assim como a pizza. A pizza, a gente tentou, por exemplo, pizza com massa integral, não agradou. Beleza, voltamos para massa fina. Esse outro fornecedor já está nos mostrando uma pizza com massa diferentes grãos, diferentes farinhas, mas preponderantemente de aipim. Legal, interessante. Então já é um outro valor nutricional que a pizza traz. Mas de nada adianta fazer uma pizza assim cheio daquelas, né? A massa de aipim e tá lotada de calabresa, lombo canadense. Exato. Né? E é muito complicado, assim, porque primeiro que eu estava falando antes, né? É uma questão de saúde pública. Né? Nós estamos falando no âmbito escolar, porque é a instituição onde estamos e a gente entende a responsabilidade que a gente tem sobre aquelas vidas que estão lá, né? Ou seja, primeiro que há uma educação. Eu vejo as crianças do fundamental, anos iniciais, as tias vão lá, tem uma semana que eles fazem saladas de fruta, cada um traz uma fruta, vai no mercado para conhecer fruta. Uhum. Né? Que fruta não dá no mercado. Fruta né? não dá no mercado, olha que coisa, né? E assim, é louco isso, né? Porque o meu filho sabe o que é uma fruta. Meu filho come desde pequeno muito bem frutas, legumes, gosta, pede e sente falta. Uhum. Né? Mas essa não é a realidade da maioria das crianças. Né? Então, para mim é louco falar, as crianças vão no mercado conhecer fruta, palpar fruta, falar sobre fruta, né? Mas ao mesmo tempo eu penso e falo, cara, mas é preciso mesmo. Porque as crianças conhecem os pacotes. O salgadinho X, o Y, o sabor isso, o sabor aquilo, que na verdade muitas vezes o sabor não tem nada a ver com aquilo que ele professa. Uhum. Né? E você fica, cara, como é que pode? Isso aqui é sabor isso mesmo? Né? Não tem nada a ver, mas ela vai associar esse sabor ao sabor daquele salgadinho. E obviamente esses ultraprocessados são encharcados de açúcar e sódio, ultra palatáveis, né? Viciam o paladar. E aí o cara pega uma fruta, pega um legume, ele não vai... Primeiro que vai ser difícil ele sentir de fato os sabores, porque as papilas gustativas, né? Isso eu estou falando de ouvir nutricionistas falarem e tal, né? Já estão viciadas, elas, né, precisam de um tempo para para ganhar novamente sensibilidade a sabores sutis. Sim. Que são os dos alimentos naturais. Né? Então, num primeiro momento, ele nem sente gosto daquilo, vai parecer algo insosso. Né? E depois, entender que aqueles alimentos, eles não têm esse... não tem esse gosto acentuado dessa forma. É um gosto muito bom. Quem come uma fruta, quem come um legume, percebe a sutileza disso. Mas é uma outra coisa. Não é uma explosão. Né? É uma outra coisa. E você me fez lembrar
que embora a gente esteja falando muito de cantina e no aspecto de lanche, você trouxe esse aspecto do alimento, da refeição, e isso é muito comum também nas escolas também particulares que tem ali um serviço de integral, que a criança fica o dia inteiro e que almoça na escola. E existiu uma batalha, né, minha particular e de alguns colegas na escola, que era a de se estruturar e se manter sustentável uma horta escolar, justamente para se construir essa percepção da produção do alimento. Uhum. E a gente passou anos e anos tentando implementar tentativas e erros e não conseguia, simplesmente porque sábado e domingo não tinha uma pessoa na escola para regar a horta. E o cuidado que se tinha que ter com a horta para que ela pudesse realmente dar o alimento para a gente comer, no contexto da escola não era suficiente. E o que a gente precisou fazer? Investir num recurso de irrigação automática para garantir que a horta se mantivesse viva. Né? Assim como no início, muitas vezes a gente tentava fazer a aquisição de sementes e plantar para poder esperar, e a gente percebeu que não era o melhor caminho. O melhor caminho era comprar mudas pequenas, porque já trariam um avançar do processo de produção. Então a gente foi percebendo e conhecendo os macetes depois de muitos anos tentando. E isso porque os alimentos que são preparados para a refeição das crianças que estão no integral, eles são também alimentos produzidos na escola, mas sobretudo alimentos também que têm um cuidado nutricional, que tem um olhar da nutricionista para a produção do cardápio, né? Tem um uso bastante moderado de óleo, de azeite para a produção, né? Então, sempre que possível, ao invés de qualquer coisa com fritura, é o air fryer, quando é necessário alguma coisa frita, ou no forno, assado. Então, a gente vai tendo esse olhar de que a gente não está falando de vez em quando, numa festa de aniversário, comer um salgadinho frito ou comer um docinho. A gente está falando de uma ação rotineira de construção de hábitos alimentares. Sim. Entende? Então, quando a gente está nesse lugar, a gente tem que ter esse olhar de cuidado, de atenção, porque a gente está influenciando diretamente os hábitos alimentares deste adulto, desta criança que será um adulto. Entende? Então, isso é de uma responsabilidade tremenda. É muito parecido com o que a gente falava no episódio sobre a educação ambiental. Como é que a gente une a nossa reflexão que a escola propicia, ou seja, eu faço alunos fazerem salada de fruta e conhecer fruta, experimentar, tem uma dinâmica deles muito legal, né? Cada um traz uma frutinha e um vai experimentando do outro. As frutas mais comuns, maçã, banana, todo mundo sabe, mas tem aquele que traz um kiwi, né? Que hoje já está um pouco mais comum, mas nem todo mundo, nem todas as crianças nessa faixa etária já experimentou um kiwi, tem outro que traz uma fruta mais e tal, né? Quer dizer, mas como é que eu faço que essa reflexão vire um hábito? Né? E o papel da escola né, assim como na educação ambiental, é mostrar. Né? Não, aqui esse hábito a gente cultiva ele. Eu falo dele para você em sala de aula e eu cultivo ele. Tem uma outra coisa, vou voltar a falar que pela segunda vez eu me perdi. É uma questão de saúde pública. A gente sabe que hoje a gente enfrenta, né, problemas de obesidade infantil. Há um tempo atrás não se falava em obesidade infantil. Mas há um tempo atrás não tinha esse volume de ultraprocessados nas prateleiras do mercado. Já tinha, na nossa época já tinha. Esses salgadinhos e tal. Mas hoje você desembala uma lasanha. Isso é esquisito, né? Porque na nossa época, caramba, quem pensou em desembalar uma lasanha? Desembalar arroz. Eu já vi no mercado, tem arroz pronto. A vácuo, né? Você desembala e come. Como é que se mantém aquele arroz ali dentro, né? Então, assim, a engenharia de alimentos está aí para isso. Está aí para fazer esse tipo de coisa, né? Porém, não se sabia lá no início que, por exemplo, a geração dos meus pais pegou muito menos ultraprocessado do que a nossa. Esses salgadinhos e tal, tinha uma oferta menor ainda. Quando essas coisas entraram, não sabia-se o dano que todas essas químicas que são
colocadas dentro desses produtos, que dano isso faz a longo prazo. E nós somos um pouco imediatistas enquanto ser humano, né? Ou seja, eu comi, não passei mal, tá tudo certo, a comida é boa. Sim. Quando se sabe hoje, né, que aquela hipertensão, aquela diabetes que o cara vai ter quando adulto, ela está sendo cultivada já desde a infância. Sim. Numa má alimentação. E o pior, Felipe, o que é mais absurdo, hoje estamos com crianças apresentando quadros de hipertensão, de diabetes, né? É uma loucura, uns né? exames de sangue de criança que você olha, né? Quer dizer, eu não entendo, mas em conversas com nutricionistas, né? Você fala assim, como é que pode uma criança de 10 anos estar com um quadro de saúde assim? Exato. E aí, quando você conhece a criança e a família, você entende. Né? Ou seja, não é papel também da escola de cuidar disso? E aí quando que as questões econômicas se sobrepõem a essas questões que a gente está falando, né? Porque quando você tem uma escola cheia de doce, de besteira, de bala, de refrigerante, de etc e tal, que vende mesmo, e você tá enchendo o bolso de dinheiro, né? A escola enchendo o bolso de dinheiro a despeito de quê? Da saúde dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, assim, esse valor de prioridade que a gente estabelece, né, que a nossa sociedade, via de regra, tem colocado dentro de uma hierarquia, está colocando a gente no buraco quanto sociedade. Da mesma forma, a família, que ao passar no mercado acaba priorizando os alimentos mais práticos. Muitas vezes por falta de tempo e tal, sob essa perspectiva, ou às vezes sob a perspectiva financeira também, porque às vezes compram um produto mais barato. Quer dizer, não sei. O industrializado às vezes é mais barato mesmo. Às vezes isso é louco. Né? Quer dizer, para você fazer às vezes uma lasanha, né? Às vezes não, eu acho que sai mais caro você fazer uma lasanha do que comprar pronta. Você pega uma promoção dessa aí, a industrializada é mais barata. Deve ser. Então, quer dizer, olhar para esse cenário que a gente vive e realmente olhar com uma visão crítica e pensar assim, cara, a gente pode fazer diferente, né? A gente não precisa colocar em jogo a saúde e o bem-estar dessas gerações em função de uma conveniência, né? Seja ela econômica ou de tempo, né? Então eu acho que isso é uma reflexão importante para todos nós. Sim. E é entender que... Desculpa, todos nós mesmo, porque na verdade quando a gente está falando de educação ambiental dessas gerações, a gente está falando da nossa educação, da educação alimentar dessas gerações, a gente está falando da educação alimentar nossa enquanto adultos, porque o que a gente come e escolhe comer, né, em qualquer dos momentos da nossa rotina, a gente está influenciando diretamente a maneira como os nossos filhos, como essa geração está se alimentando. É o que vai ser partilhado com essa criança. Você não vai fazer numa situação comum do dia a dia, você não faz uma comida para a criança, a não ser que seja um bebê. Né? A não ser que seja um bebê. Mas não faz sentido. O que você está comendo é o que a criança está comendo. Então, se a criança está comendo mal, você está comendo mal também. Né? Isso vai acarretar problemas de saúde para você. E quase sempre as pessoas não querem mexer, não acham muito interessante mexer nesse assunto, porque sabem que vão ter que mudar seus próprios hábitos. Dá trabalho. Dá trabalho. Você descascar. É inconveniente também, né? É você deixar de comer aquilo que você está afim de comer, que é muito bom. E que não Mas é muito bom também o que pode ser preparado com aquilo que você descasca. A questão é que dá um trabalho, e aí você estava falando, né? A escola correu atrás, a escola está correndo... Há 5 anos atrás a cantina mudou. E você estava me dizendo que hoje recebeu um fornecedor que apresentou alguns de seus alimentos, ou seja, há 5 anos atrás começou a mudança. Sim. E até hoje a escola está correndo atrás de alimentos que sejam agradáveis, trazer uma diversidade de alimentos e etc., mas dentro de uma perspectiva... sustentável, saudável, né? Nutricionalmente falando. Sim.
né? Ou seja, dá trabalho, continua dando trabalho para a escola, porque ainda seria mais fácil comprar lá balas e salgadinhos e enfiar na cantina. E embora as decisões das famílias sejam soberanas dentro do seu contexto familiar e fora da escola, dentro da escola a gente precisa entender o papel e a responsabilidade que a gestão escolar tem nesse processo, tanto no que serve na cantina, mas também no que as famílias trazem dentro da sua merenda, dentro da sua lancheira. Porque são inúmeras vezes ao longo do ano que a gente precisa fazer algumas abordagens com famílias que insistem em trazer esse alimento pobre em nutrientes, cheio de corantes e enfim, baixo, não precisa nem falar de baixo valor nutricional, que só serve para contaminar negativamente um coletivo. E a gente fala, não faça a sua parte, não traga o Guaravita, não traga o biscoito recheado, por favor, substitua. Tente outras alternativas que possam, talvez, entrar dentro da sua rotina, mas não criar toda aquela situação que se cria, porque a criança, né, mesmo até os, sei lá, 10 anos, não vai entender. Não vai entender. E hoje eu me surpreendo, porque mesmo os adolescentes, que muitos reclamam, né, do que se serve, muitos mesmo, eu estou nesse processo de acompanhar as aulas dos professores, e estou dentro da sala de aula e eu vejo muitos alunos, mas muito mesmo, Igor, tirando de dentro da mochila o biscoito recheado e comendo. Sim. São muitos alunos. Então, assim, ok, a escola está fazendo a parte dela, mas e aí? Pensa se esse aluno trazendo todo dia um biscoito recheado para a escola, que não está vindo, né, ele não tem dinheiro para comprar sozinho, está vindo da família, quer dizer... E a responsabilidade que a família tem nesse processo também, que não está assumindo necessariamente. Muitas famílias, sim, assumem, a gente observa, são parceiras, incentivam, desde os pequenos até os mais velhos, e que, inclusive, procuram a escola também em função disso, tá? Mas, que outras que não, que bobagem. Mas, e por que você... eu ouvi outro dia assim, mas é uma hipocrisia você falar sobre doces na cantina, você não serve o bolo. Mas veja bem, você sabe qual é a receita do bolo? Você sabe o que tem dentro daquele bolo? Então aquele bolo que é lindo, delicioso e recheado, ele tem produtos muito melhores do que o bolo que você compra na padaria. E ele estraga se você não comer hoje. Exato. Ele estraga. Né? Procurem alimentos que estragam. Eu já ouvi essa coisa de nutricionistas também. Né? Alimento bom é alimento que estraga. Ou seja, você tem que comer ele naquela hora. Depois daquela hora ele estraga. Isso quer dizer que ele foi feito sem esse monte de química que vai te prejudicar depois, que vai, né? Quer dizer, tem uma questão ali de excesso de açúcar, evidente, tem que dar essa controlada, e o sódio, o sal, né? Mas se o alimento estraga, isso quer dizer que ele não tem esse monte de química pesada que faz... muitos são cancerígenos. Exato. Você tem boa parte do que é usado hoje... que a legislação brasileira é permissiva, né? Que em países na Europa e nos Estados Unidos não pode usar esses... Eu não vou saber dizer se são exatamente os estabilizadores, acidulantes, eu não sei exatamente o que é, mas já ouvi de nutricionista isso, não estou falando de orelhada, né? Mas são proibidos em outros países e aqui ainda pode. Caramelo, eu não sei qual é o número, caramelo 7 ou caramelo 4, que é uma das substâncias proibidas no mundo inteiro, que está dentro da Coca-Cola e que só é permitido no Brasil e em outros meia dúzia de países. Quer dizer, a Coca-Cola tem um produto cancerígeno permitido no Brasil em função dessa frouxidão legal em cima de alimentos que podem nos prejudicar realmente. E se nós formos parar para pensar, isso é criminoso, né, cara? Exato. É criminoso. Nós estamos fazendo obsolência programada. A gente fala disso dos dispositivos, né? Mas é obsolência programada dos nossos cidadãos. E a gente pensar que existem algumas falácias no discurso dos que eventualmente nos ouvem, e às vezes até de gente muito próxima a nós, de que mas bobagem, não vai ter problema, né?
Um pouquinho, não pode ficar também neurótico, que também cada um fala uma coisa, um fala que o ovo são aqueles jargões, porque o ovo já foi o vilão, agora não é mais, e aí daqui a pouco isso também não vai... Não, cara, nós estamos falando de um negócio extremamente fácil de comprovar cientificamente. Alimentos ultraprocessados são, via de regra, muito nocivos à saúde. E a gente não pode perder o valor da ciência, né, Felipe? Se outrora não se falava nisso, e aí tem aquela coisa, vocês comiam isso e estão vivos, né? Aquela coisa. A pessoa já assim, sem um olho, né? Tá vivo, hipertenso, saúde, morrendo, o cara sobe 3 lances de escada, já não consegue mais nada. Quer dizer, naquela época, sabia-se pouco sobre isso. Agora, você tem estudos sobre isso. E aí os estudos definem, faz mal, é cancerígeno, não é bom, retire isso da sua alimentação. Nós temos um veredito hoje em dia, né? Porque senão a gente, nessa pegada aí, vamos voltar para as cavernas, caçar mamute, vamos passar fome, não tem mais mamute. Exato. Né? Não dá para ser dessa maneira. Então assim, em síntese, eu acho que o tema que a gente quis abordar, né, foi, eu acho que a gente conseguiu atender, eu acho que é chamar a atenção para essa problemática, trazer a responsabilidade para os adultos, né, os maduros da relação, na responsabilidade que nós temos com essas crianças e adolescentes que estão sob nossa tutela. E sabendo que existe um preço a pagar numa mudança de hábito, mas que no final há uma recompensa. Eu acho que o preço se paga muito na hora. Toda mudança é uma dor, né? Na psicologia fala-se que é melhor dor conhecida. É um jargão da psicologia, né? Partindo daquele que não quer mudar, que pensa que é melhor uma dor conhecida do que uma dor desconhecida. Mas, na verdade, dor é dor, né? Então, assim, se você já sabe que a dor que você enfrenta é uma dor que não te traz benefícios, então enfrente a dor do novo. Se você sabe que ela vai te levar por um caminho melhor. Isso mesmo. Né? E essa dor, ela é muito inicial. Depois você se acostuma e você vai ver que você vai ser recompensado por isso. Isso mesmo. Mais um nó que a gente está começando a desatar, né? Um assunto que dá para se explorar muito ainda. Verdade. Muitas vertentes para a gente entrar nesse assunto. A gente espera que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário, façam aí as suas observações e críticas. Se gostou do conteúdo, curta aí, dá aquele like bacana e compartilhe para você fazer chegar esse assunto a quem possa interessar. A gente tá aprendendo. Aos pouquinhos eu tô chegando lá. Legal, gente. Até um próximo episódio. Até lá.